gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós estamos aqui para comentar sobre o 6º episódio dessa 2ª temporada de A Roda do Tempo. Antes de mais nada, já quero saber as suas opiniões, o que você achou desse 6º episódio da 2ª temporada da série. Você gostou? Achou que deixou a desejar? Essa nossa troca é muito importante, eu conto sempre com os comentários de vocês, tá certo? O episódio dessa semana foi intitulado Olhos Sem Piedade e nós vimos muito bem o porquê, né, gente? Assim, o episódio foi todo de uma crueldade sem tamanho do início ao fim. E, gente, eu que achei que eu tinha achado o episódio anterior o meu favorito dessa 2ª temporada, o melhor episódio dessa 2ª temporada, gente, nesse 6º episódio eu achei a mesma coisa. Esse 6º episódio, sem sombra de dúvidas, até aqui foi o meu favorito. Foi um episódio, assim, de muita entrega. Foi um episódio muito forte, muito importante para conhecermos e entendermos melhor tudo que está acontecendo, para onde estamos indo, né? Onde é que nós vamos chegar aí no final, nessa season finale dessa 2ª temporada. Então foi um episódio de condução muito bacana. Também foi um episódio que deu espaço para personagens seguirem adiante e mostrarem o seu potencial. Agora eu já adianto para vocês que as minhas expectativas para esses 2 últimos episódios aí que faltam pro final dessa 2ª temporada estão assim, gente, ó, lá em cima. Esses 2 últimos episódios aí que nós tivemos, os 5 e o 6, elevaram assim, gente, as minhas expectativas lá no alto, principalmente diante dessa sequência de episódios ótimos. Então, se lá no início da temporada eu estava com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio por conta da lentidão com que as coisas vinham acontecendo, depois desses 2 últimos episódios, minha gente, eu nem sei que mundo estou mais, tá? Confesso pra vocês que eu estou, assim, com as expectativas lá em cima. Estou apostando alto pra season finale e também pro penúltimo episódio também dessa temporada. Então, assim, estou com as apostas muito altas para esses 2 últimos episódios que faltam. Espero que eu não seja decepcionada. O único personagem que eu acho que ainda tá um pouco perdido, gente, e que não faz ideia, não tem dimensão do que tá acontecendo, da responsabilidade que ele tem nas costas, é o Randy. Apesar de, em certos momentos, ele querer desempenhar o seu papel da forma como deve ser, eu sinto que na maior parte do tempo ele ainda tá um pouco perdido. Ele tá muito preocupado com as pessoas ao redor dele, mas esquecendo que o que ele precisa fazer é salvar a humanidade, né? Porque se o Randy não derrotar o Tenebroso de uma vez por todas, a humanidade toda corre risco, assim como vem correndo nesses últimos anos. Então o Randy, eu sinto que ele ainda tá um pouco perdido nisso, ainda não tem total ideia e dimensão do que ele precisa fazer, do que ele é capaz, de que o destino do mundo está ali praticamente nas mãos dele. Ele tá muito preocupado com o seu entorno, esquecendo que se ele não salvar o mundo, nem o seu entorno irá sobreviver. Inclusive, parece que no próximo episódio a gente vai ter aí uma frase da Si-Wan, onde ela chama a atenção dele. Ela fala pra ele: você não é uma peça, você é a água que faz a roda girar, rapaz. Se aprume, moço. Levanta essa cabeça e vamos pra cima. E eu acredito que o próximo episódio será um episódio muito importante pro núcleo do Randy, da Moiraine, do Len. Acredito que temos grandes promessas para esse arco. E falando em Randy e Moiraine, né, nós vimos que eles estavam juntos, mas agora eles já se separaram novamente. Depois daquela conversa que o Randy tem com a Lanfear nos seus sonhos, ele decide deixar Moiraine de lado e seguir sozinho. E nós sabemos muito bem que a Lanfear tem como uma de suas características ali a persuasão. Ela é ótima em persuadir. Mas eu acredito que essa jogada do Randy em se afastar da Moiraine seja mais uma questão tática do que de fato ter cedido ali a persuasão da Lanfear. Eu acredito que o Randy tenha percebido que enquanto ele estiver trabalhando com a Moiraine, ele não vai conseguir convencer a Lanfear a confiar nele. Então por isso ele decide deixar a Moiraine e seguir sozinho por um tempo. Porque dessa forma a Lanfear acreditaria, confiaria nele, quem sabe assim entregando mais dos planos, ou do Tenebroso, ou dos seus próprios planos, ou dos planos do Ishamael pro Randy, agora que ela confiava nele, já que ele não estava mais acompanhado da Moiraine. A Moiraine ficou sem entender muita coisa, afinal de contas, ela não viu o que nós vimos, né, que foi o sonho do Randy, mas eu acredito que o Randy não tenha caído na lábia da Lanfear, é mesmo um jogo ali dele. Mas nós vimos que ele cumpriu a tarefa dele ali exatamente como deveria ser feito, né? O Randy fez o dever de casa e foi à procura do Logain. E, gente, eu estou ansiosíssima para ver mais dessa dupla trabalhando juntos, porque nós sabemos que o Logain
Logain, ele mesmo disse nesse episódio, estudou por muitos anos o poder único, desenvolveu várias tramas, né? Então ele sabe muito do poder único, embora ele tenha sido domado. Mas ele pode aplicar, ele pode ensinar tudo que ele sabe pro Randy, que tem todo esse poder, e até o Logain ficou surpreso com o tamanho do poder que o Randy tem, né? Então eles podem sim trabalhar juntos, tenho certeza que serão uma dupla dinâmica, e acredito que nós teremos mais cenas dos dois trabalhando juntos nos próximos episódios, e eu estou ansiosíssima para vê-los, confesso para vocês. Ele foi um personagem que apareceu bastante na primeira temporada, teve bastante destaque, o Logain, né? Nós conhecemos um pouco da história dele, das suas motivações, e agora nós sabemos que ele é peça-chave para o desenvolvimento do Randy. Já que existe essa divisão de poderes, né? Existe essa divisão dos poderes que as mulheres canalizam para os poderes que os homens canalizam, e meio que uma mulher não consegue ensinar para o homem como ele deveria utilizar, canalizar este poder. Então acho que a pessoa mais apta para isso neste momento, já que as mulheres não podem ensinar o Randy, seria o Logain. Então, ansiosíssima, gente, para mais cenas desses dois trabalhando juntos. Acredito que o Randy vai começar a ter um treinamento mais intensivo, agora que a Siuan sabe que ele é o dragão renascido. Então, acredito que as coisas vão começar a apertar mais ali pro lado do Randy, vai ter que começar a se dedicar mais, porque o mundo depende dele, a roda depende dele. Nós também tivemos o reencontro do Matt com o Randy, e eu achei super fofo o modo como o Randy reconheceu ali, né, as falas do amigo. Ele não precisou nem ver o Matt, apenas ouvindo a voz do amigo, né, e as falas que a pessoa falava ali no momento, aquilo ali bastou para que o Randy reconhecesse o amigo, e foi muito emocionante esse reencontro deles, principalmente por tudo que veio depois do reencontro, né? O Matt está tentando ali acertar as coisas, né? Ele deixou os amigos para trás na temporada passada, e agora parece que ele está querendo correr atrás do prejuízo, né? Se redimir com os amigos, então ele decide ir junto com o Randy ao encontro da Egwene, porque ele acabou descobrindo através dos sonhos que a Egwene estava em Falme, estava sendo mantida prisioneira dos Shanshas. Então, como uma forma de se redimir, né, de tentar andar pelo caminho do bem, o Matt decide ir junto com o Randy para essa busca pela Egwene. Mas a Min não deveria ter feito isso, mas o fez, contou toda a verdade pro Matt. Ele ficou destroçado porque ele acreditava que eles eram amigos, criaram uma amizade muito bacana, e de fato eles são, até porque ela estava contando tudo para ele, mesmo quando não deveria. Provavelmente terá alguma consequência para ela. Eu acredito que o Ishamael não vai deixar isso barato, principalmente porque agora parece que o Randy vai ficar ainda mais inacessível pro Ishamael, já que ele estará junto das Aes Sedais, que provavelmente irão protegê-lo agora a todo qualquer custo. Então, provavelmente, a Min sofrerá alguma consequência, né, por ter entregado toda a verdade pro Matt, mas ele fica desolado depois de descobrir tudo isso, principalmente depois de descobrir essa visão, que ele seria capaz de matar o próprio amigo. E o Matt, ele, até então, ele é o único personagem que a gente percebe que não tem nenhuma habilidade, que não faz muita coisa, pelo contrário, ele tá indo até pelo lado das trevas, né? Na primeira temporada mais, nessa segunda temporada ele tá mais contido, tá mais controlado, mas ele tem essa tendência a ir para o lado das trevas. O Perrin tem ali, né, as suas habilidades como Irmão Lobo, Egwene, Nynaeve, elas têm acesso ao poder único, o Randy é o dragão renascido, e o Matt? Não é possível. Não é possível que ele seja apenas a fruta podre. Eu acredito que esse personagem tem um desenvolvimento muito bacana aí pela frente. Ele vai se desenvolver nos próximos episódios, talvez na próxima temporada. Acho que o Matt ainda irá nos surpreender e espero muito por isso. Finalmente, o Len saiu do lugar, né, gente? Ele deixou de lado todas aquelas lamentações e decidiu agir. Foi fazer o que tem que ser feito, que é ir atrás da Moiraine, mas o primeiro passo para isso era contar toda a verdade para Siuan sobre o dragão renascido. Ninguém sabia disso, apenas eles, o grupinho deles ali, sabia que o Randy era o dragão renascido. Agora ele acabou contando para Alanna. Os planos dele não eram esses, né? Ele apenas queria ir embora ali no meio da noite, mas eles fizeram um joguinho com ele,
né? Ficaram ali dentro da barraca, conversando, dando gritinhos, dando a entender que estavam ali em momentos íntimos. E aí o Len aproveita esse momentinho pra fugir, mas era tudo um joguinho deles e eles acabam interceptando o Len. Ele acaba tendo que contar toda a verdade porque a Lana supôs que ele era amigo das trevas, já que ela encontrou ali a profecia da Lanfear nas coisas dele. Então, gente, ele não teve outra escolha a não ser contar tudo pra Lana, e agora ele finalmente tomou ali uma das decisões mais acertadas do Len nessa temporada, que era contar tudo pra Siuan, para tentar ali trazer a Moiraine de volta para ele, né? Para que eles pudessem seguir trabalhando juntos, assim como deve ser uma Aes Sedai com seu guardião. A Moiraine também escreveu uma carta para Siuan, né, contando que ela foi estancada, que ela não tem acesso aos seus poderes por hora. Então agora que a Siuan sabe disso, eu estou ansiosa para saber como será depois disso, se a Siuan pode ajudar a Moiraine a recuperar o acesso aos seus poderes novamente, como que isso vai acontecer, se vai logo acontecer ou se não. Afinal de contas, gente, foi praticamente uma temporada inteira com Moiraine estancada. Acho que já tá na hora da nossa deusa super maravilhosa recuperar os seus poderes. Apesar de que ela provou pra nós que ela ainda é uma baita mulher, uma baita Aes Sedai, investigadora, que é uma das características da Aja Azul. Ela provou pra nós que ela não precisa do acesso ao seu poder pra ser maravilhosa. Mas, gente, não custa nada, né? Não custa nada a Moiraine recuperar os seus poderes aí novamente. Fato é que agora nós temos 14 Aes Sedai, mais a Siuan lá em Cairhien. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome da cidade natal da Moiraine, mas todos estão reunidos lá, e inclusive o Rand, que estava fugindo, né, foi barrado pelo Len e agora será apresentado a essas mulheres, a essas Aes Sedai. Acredito que neste momento também eles devam falar ou conversar sobre essa questão da Moiraine ter sido estancada, da possibilidade dela recuperar os seus poderes. Então acredito que vai ser um momento muito importante, até porque nós estamos aí na reta final da segunda temporada. Provavelmente a Siuan colocará todos a par de que o Rand é o dragão renascido e de que agora eles têm o que eles precisam para enfrentar o Dark One. E finalmente, gente, a Egwene teve ali o seu destaque mais do que merecido. Nós estávamos ouvindo durante toda essa segunda temporada de que ela era uma mulher poderosa, de que ela era uma das mais poderosas, né, vistas aí nos últimos 1000 anos, né, pelo jeito ela só perdia, entre aspas, pra Nynaeve. Só a Nynaeve era mais forte do que ela naquele momento. E aí, neste episódio, nós tivemos aí todo um episódio, praticamente o episódio todo, pra Egwene mostrar a que veio, gente. E que atuação sensacional da Egwene. Madeline, gente, assim, foi perfeita nesse episódio. Ela entregou uma atuação de 0 defeitos, mostrou de fato o que veio, mostrou todo o seu potencial, gente, foi sensacional. Cada segundo de tempo de tela gasto com essa mulher, assim, gente, pra mim foi muito bem aproveitado nesse episódio. Ela apareceu em boa parte do episódio e eu tenho certeza que você do lado daí sofreu junto com ela, sentiu raiva junto com ela e está aí ansiosíssimo pra ver a volta por cima da Egwene. Tenho certeza que você teve empatia com a personagem nesse episódio, porque foi muito doído, foi muito sofrido tudo que nós vimos ela enfrentando nesse treinamento dela aí de The Main. E outra cena também que foi sensacional nesse episódio foram as cenas ali de confronto da Aja Amarela com os Shanshas. Gente, que cena de batalha impecável. Atuações impecáveis, efeitos especiais maravilhosos, muito bem usados, muito bem gastos. Foi uma cena que eu diria que completa, gente. Eu amei, de verdade. Aquela cena dela onde ela usa o poder único pra quebrar Sudan, maravilhosa. E eu tenho certeza que você também sentiu muito quando ela foi capturada e teve ali, né, a coleira colocada em seu pescoço. Nós tivemos aqui um foco muito grande nas Demaines e na Sudan. Nós vimos aqui, né, o ponto de vista dos Shanshas em cima das mulheres que podem canalizar, em cima das mulheres que têm acesso ao poder único, o quanto elas não são vistas como mulheres, né, aliás, elas são Demaines apenas, e a partir do momento em que elas são capturadas pelos Shanshas, elas não têm mais vida. Isso para as mulheres que nasceram fora ali do continente deles, né, porque as mulheres que nasceram dentro do continente dos Shanshas, acredito eu que elas já tenham nascido sem essa perspectiva de vida.
vida. Então, um treinamento muito cruel, mas nós temos certeza que a Gwen vai sair dessa muito mais forte e eu não vejo a hora disso acontecer, gente. A cena final, onde ela foi domada, foi, assim, uma das cenas mais doídas do episódio. Foi uma cena de cortar o coração, depois dela ter resistido tanto. Infelizmente, ela não suportou mais, ela cedeu. E para finalizar, um dos grandes destaques da temporada para mim, sem sombra de dúvidas, tem sido a Selene. É uma personagem que intriga um pouco, mas conhecendo um pouquinho da relação da Selene, do Ishamael, não só da Selene e do Ishamael, mas de todos os outros abandonados nos livros, dá para ter uma noção desse joguinho que a Selene tem feito, né? Nos livros parece que a relação deles é muito mais distante de todos os abandonados, parece que eles não se dão tão bem assim um com o outro. Aqui, nessa temporada, deu a entender que a Selene e o Ishamael, eles tinham ali, melhor, a Lanfear e o Ishamael, eles tinham ali, né, um entrosamento maior, mas pelo que a gente pode perceber aqui, a Lanfear, ela está trabalhando sozinha, né? Inclusive, ela tem mantido até o próprio Ishamael longe do Randy. Ficaremos atentos aí para entender melhor quais são as motivações dela. Nós sabemos, assim, gente, que tudo que ela quer é o que ela quer, na verdade, né? Ela é apaixonada pelo dragão renascido anterior, então provavelmente é tudo que ela quer, né? É estar próxima do dragão, é ter este relacionamento amoroso com o dragão e ter o que ela não pôde ter com ele na Era das Lendas. Mas seguiremos acompanhando esses próximos episódios para ver o que a Roda do Tempo tem para nós. Esses 2 últimos episódios foram episódios que alavancaram aí o rumo dessa segunda temporada. Isso não dá para negar. E esperamos que os 2 próximos episódios, que na verdade serão os 2 últimos episódios da temporada, sejam tão bons quanto. E é isso, gente. Comentem aqui abaixo quais foram as opiniões de vocês, se vocês gostaram, se vocês discordam de algum ponto de vista meu também, comentem aqui abaixo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!